Então diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Somente até aqui, irmãos. Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, vamos ministrar a Tua palavra, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, Tu tens nos dado alimento, Senhor. Alimento, Senhor da glória, para saciar, Senhor, a nossa fome, Senhor. Fome de Ti, fome de conhecimento, fome de sabedoria, Senhor. Pai, Tu tens nos dado alimento, Senhor, para, Senhor da glória, sermos fortes, Senhor, fortes neste mundo tenebroso, Senhor. Pai, eu te peço então, em nome de Jesus, nos alimenta mais uma vez, Senhor. Nos alimenta com o poder da Tua palavra, Senhor. Nos alimenta, Senhor, da glória, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Porque, Senhor, de toda a glória, Pai, nós necessitamos, Senhor, saber da Tua vontade e saber, Senhor, de toda a glória daquilo que Tu queres, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, me usa agora, Senhor, para falar à Tua igreja. Altíssimo, move os meus lábios, Senhor. Move os meus lábios, Altíssimo. Move, Senhor da glória, o meu coração. Move a minha mente, Senhor da glória, Pai. E que os meus ouvidos sejam, oh Senhor, completamente abertos para Ti, Senhor. Para que ouça, Senhor, para que eu ouça a Sua voz suave, Senhor. Oh Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor, edifica-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor, desde agora e para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, nós vemos aqui, né, o apóstolo João, ele começando, né, o livro o Evangelho de João, que é tremendo, fala muito a respeito do Espírito Santo de Deus. E João ele começa este livro adorando a Deus. Ele começa adorando a Deus, ele começa exaltando Jesus, ele começa falando a respeito, né, da grande obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, e ele usou termos, e ele usou assim um trocadilho de palavras tremendo neste início de livro, para que nós pudéssemos entender a amplitude das coisas que são de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existem diversas seitas, religiões que se dizem cristãs e que distorcem completamente esses versículos que João deixou, né? Tentando anular a divindade de Jesus, né? Tentando anular ali aquilo que Jesus sempre foi, né? Jesus sempre foi a glória de Deus, Jesus sempre foi o poder de Deus e Jesus sempre foi Deus. E João, ele começa aqui dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo, né, é interessante esta palavra que algumas versões diz, né, no princípio era a palavra. E eu creio que talvez fosse assim a tradução mais correta,
né, para o grego logos, né, no princípio era a palavra, né, e ele fala, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E obviamente o que João quis dizer com esses termos e com essas palavras? Se você olhar o livro de Gênesis, se você olhar ali o primeiro capítulo de Gênesis também, você vai encontrar ali a justificativa para essa abordagem que João dá neste livro, quando, se você observar a palavra de Deus no momento da criação, nos 6 dias que Deus usou para criar tudo o que você conhece neste mundo e que você não conhece, Deus usou a palavra dele. Se você olhar em todos os momentos da criação, a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz. E Deus não precisou trabalhar, Deus precisou simplesmente dizer para que houvesse ali a criação. Deus precisou simplesmente ordenar para que houvesse a criação. E o poder da palavra persiste nos dias de hoje. Deus ainda continua agindo através da sua palavra, e a palavra de Deus é o poder de Deus, e Jesus é o poder de Deus, e Jesus é a própria palavra que transforma as coisas que são de Deus em coisas existentes, em coisas que nós podemos enxergar, em coisas que nós podemos viver, em coisas que nós podemos usufruir. Jesus é a palavra, e a palavra é o poder, e a palavra é o próprio Deus, porque a palavra vem de Deus. E nós devemos compreender tudo isso e valorizar, irmãos, sabe? Existem determinadas coisas que em breve vão acontecer e que já foram ditas pelo Senhor, né? Em determinado trecho do livro de Apocalipse, né, o Senhor Deus diz que nos últimos tempos haverá uma série de mudanças neste universo e haverá grandes transformações e pessoas serão extremamente afligidas, né? As pessoas que ficarem neste mundo depois do arrebatamento da igreja serão completamente afligidas pelas ações, né, destrutivas que acontecerão neste mundo. E a Bíblia diz que, né, um pedaço de pão custará um dia de trabalho, né? Um pedaço de pão por um denário, né? Diz a palavra do Senhor, e o denário era o salário de um dia. E a gente olha essa palavra e vê e entende que verdadeiramente vai acontecer tudo isso, mas eu queria chamar a tua atenção porque, né, a palavra de Deus também diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu penso que nos últimos tempos haverá uma grande aflição, mas uma grande aflição, porque não existirá a palavra, o Espírito Santo de Deus não agirá mais na terra, né? Serão proibidas, as Bíblias serão proibidas e não haverá quem pregue a palavra, e as pessoas, né, precisarão ouvir a palavra, e as pessoas necessitarão ouvir a voz de Deus, mas não encontrarão como, não encontrarão ali pessoas que possam lembrar um versículo, né, que seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não haverá quem pregue, não haverá quem possa alimentar as vidas, né, nos últimos tempos. E quantas vezes, irmãos, né, a palavra de Deus hoje é tão disponível para nós, é desprezada, né? Quantas vezes as pessoas necessitam ouvir a voz de Deus, mas não buscam. As pessoas estão aflitas, depressivas, e necessitam ouvir a voz de Deus e não buscam. E não estou falando de buscar o profeta, de buscar a igreja, estou falando de ler a Bíblia, de ler a palavra, de usufruir do poder de Deus, de usufruir, sabe, das palavras consoladoras,
das palavras amorosas, das palavras de poder que Deus deixou disponível para nós. E eu vou dizer para você mais uma vez, conforme João disse aqui, a palavra de Deus é poder, e através dela todas as coisas existem. E eu vou dizer mais para você: você só existe porque Deus ordenou que você existisse, provavelmente através da sua palavra. Quando Ele pegou o espírito de vida e ordenou que ele se manifestasse ali, dentro de um ventre, para que houvesse vida, para que houvesse ali abundância daquilo que Deus é para nós. A maior criação de Deus é o homem. E ela é tão grande e ela é tão maravilhosa, essa criação, que Deus formou o homem segundo a imagem dele, semelhança dele, para que nós pudéssemos ser considerados verdadeiramente como filhos, como pessoas que, sabe, né, sentem aquilo que o pai sente, das pessoas que desejam, os filhos que desejam aquilo que o pai deseja, né? Do filho que é obediente ao seu pai, do filho que honra o seu pai, sabe? Deus criou, sabe, todas as coisas através da sua palavra, e Deus criou todas as coisas para que elas funcionassem corretamente. Se você olhar as palavras que Deus disse na criação, você vai entender ali, né, toda a estratégia de Deus e todo o cuidado de Deus para que tudo funcionasse perfeitamente sincronizado, para que tudo funcionasse sem falhas, né? Deus estruturou todas as coisas para que nós pudéssemos viver, né? O objetivo da criação era o homem, o objetivo da criação de Deus éramos nós, né? Quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha um alvo, que era a criação do homem. Ele tinha um alvo. Então Deus estabeleceu todas as coisas de forma perfeita, e o homem Deus criou também de forma perfeita, para ser a imagem e semelhança dele. E aí, né, para nós não pregarmos toda a Bíblia hoje, né, e aí você conhece a história da decadência humana, você conhece a história do desprezo do homem em relação a tudo aquilo que Deus fez, né? Do desprezo do homem em relação, né, aos cuidados de Deus, para com as vidas, para com a humanidade. Se você olhar esses dias atrás aí, né, aí você vai falar assim: mas pastor, o senhor não sabia disso, né? O senhor não estudou, não, né? Esses dias atrás eu estava assim, meditando nas coisas que são de Deus. Aí eu fui relembrar, né? Porque eu já tinha aprendido, mas não lembrava nada. Fui relembrar, né, como funcionava o movimento de rotação e translação da Terra, e como existia, por que existia o inverno e o verão de forma diferente no norte e no sul, né? Por que quando é inverno no sul é verão no norte, e vice-versa, né? E eu falei assim: puxa vida, mas por que isso acontece? Eu fui ver, né, o porquê todas essas coisas acontecem. E se você olhar a palavra de Deus, Deus estabeleceu todas as coisas, né? Deus falou assim: olha, eu vou fazer uma separação para que haja noite e dia. Deus falou isso da criação, né? Então Deus, Ele teve o cuidado de fazer todas as coisas, né, para que nós vivêssemos como nós vivemos hoje. E ninguém vai poder mudar isso. Ninguém vai poder mudar, né? Ninguém vai poder mudar e ter verão em todo o planeta, né, ao mesmo tempo, e ter inverno em todo o planeta ao mesmo tempo, né? O Senhor Deus disse que, né, as águas do mar, elas receberam uma ordenança de Deus para que elas se limitem a determinado nível e não avancem sobre a terra. Ordenança de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ordenou que isso acontecesse.
que Deus fez desse jeito para que acontecesse desta forma. Então, a perfeição da criação é evidenciada através da vida de Jesus, porque a Bíblia diz que sem Jesus, nada das coisas que foram criadas seriam criadas, né? Para vocês verem, irmãos, o poder de Jesus, para vocês verem quem é Jesus, para vocês verem, né, aquilo que é Jesus, né, como ele, né, se manifestou, né, à humanidade desde o princípio, para você saber que aquele que um dia desceu na terra como homem é algo, né? Ele é muito maior do que as pessoas imaginam, porque as pessoas veem, né, os trechos bíblicos de Jesus andando na terra e pregando a palavra e falando a respeito dos evangelhos, né, e falando a respeito de Deus. E aí você vê Jesus sofrendo, sendo desprezado, sendo humilhado, sendo chicoteado, né, e sendo crucificado, colocado, pendurado numa cruz, sofrendo amarguras, e as pessoas às vezes não conseguem compreender que Jesus é muito maior do que a obra que ele fez aqui na terra por nós, que Jesus é muito maior, né, e poderia ter feito, né, de forma completamente diferente todas as coisas, para que nós pudéssemos viver a grandeza do Senhor, né? A grandeza de Deus. E o resultado, se você olhar a palavra aqui, se você olhar esses poucos versículos que nós lemos, eu vou antecipar aqui o último versículo, quando o Senhor falou, quando João falou assim, no versículo 10, o último que nós lemos, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Coisa terrível, irmão, sabe? A criação não conhecer o Criador. Que coisa terrível a criação, né, não saber aquilo que verdadeiramente aconteceu, ou desprezar, melhor dizendo, aquilo que verdadeiramente aconteceu. E Jesus, irmãos amados, ele desceu para fazer uma grande obra de restauração. Por isso nós estamos aqui hoje. Por causa da obra de Jesus, ele andou neste mundo, e a Bíblia diz que o mundo não o conheceu. O Criador do mundo não é conhecido por aqueles que foram criados por ele. E mais, ele veio ao mundo para anunciar tudo isso, para anunciar que ele é o Senhor, para anunciar ali a verdade de Deus e nos dar uma oportunidade de restauração, mas mesmo assim o mundo não o conheceu. E o mundo continua não conhecendo a Deus. E o mundo continua não conhecendo a Jesus, né? E não conhecendo a história, porque a história é fácil conhecer, mas conhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador verdadeiramente. E quando a gente fala Senhor, né? As palavras, irmãos, as palavras de Deus na Bíblia, elas são assim, no Velho Testamento existem duas formas, né, que foram escritas no hebraico, que são traduzidas pela mesma palavra, Senhor. Uma delas é Deus, né, e outra é Senhor mesmo, né? Senhor e Deus, Senhor e Deus. Se nós olharmos a palavra Senhor, você vai compreender, né, que se nós chamamos Deus de Senhor, ele deveria ser o nosso dono. Ele deveria ser considerado como aquele que nós obedecemos, como aquele que nós, né, seguimos fielmente aquilo que ele manda. Nós não podemos, sabe, ignorar as palavras, porque as palavras deixadas por Deus, elas transmitem a verdade de Deus, e por essas palavras, pelas pequenas palavras,
né, ou pelas orientações deixadas por Deus, nós vamos ser julgados. E se você chama Jesus de seu Senhor, né, e verdadeiramente Ele não é o seu Senhor, você está mentindo. E você está desobedecendo, porque Ele deveria ser o seu Senhor, e se Ele é o nosso Senhor, nós obedecemos aquele que é o nosso dono. E a humanidade, ela não considera isso, ela considera Deus como uma divindade, simplesmente uma divindade como qualquer outra. Se você olhar hoje o cristianismo, você vai encontrar ali uma distorção terrível de pessoas que se dizem cristãs e que, né, encontram em Jesus uma divindade como se fosse qualquer coisa. Uma simples divindade. E Jesus não é a única divindade, né, que essas pessoas elas perseguem e seguem e dizem que acreditam, né? Se você falar para a pessoa assim, olha, tem ali, né, um pedaço, um objeto ali que vai fazer com que você seja abençoado, a pessoa vai lá e compra o objeto e põe no carro, né? E põe a figuinha, e põe lá a ferradura, e põe a arruda, e põe toda a sorte de situações que vão fazer com que a vida dela, né, seja confortável, vamos dizer assim, espiritualmente, quando na verdade isso está gerando uma distorção espiritual terrível. E as pessoas elas costumam ser guiadas, né, por parâmetros que não tem nada a ver com Deus, tipo assim, né? Você já ouviu falar, quem aqui passa debaixo de escada? Todo mundo passa, né? Deveria passar, né? Só toma cuidado para não cair nada na cabeça, né? É o único cuidado que a gente deve ter, porque sabe, não tem sentido você falar assim, dá azar passar debaixo de escada. Não tem sentido, irmãos. Olha, se não tem nada caindo mesmo, né? Porque... Mas para vocês verem o desleixo espiritual que as pessoas vivem, colocando a sua fé em situações que não tem nada a ver com Jesus, que é realmente uma divindade, mas que nós cultuamos, que nós adoramos e que nós perseguimos e que nós seguimos e que nós desejamos e que nós buscamos de forma ardente e que nós queremos conhecer de forma plena como o Senhor deseja que nós conheçamos. Mas por que eu estou falando tudo isso hoje, irmãos? Por que eu estou, né, ministrando desta forma hoje? É simplesmente porque se você olha, né, se você olha para a igreja hoje, não a igreja Cristo é Paz, mas para a igreja de Cristo, você vai encontrar pessoas que ainda assim não compreendem as palavras deixadas pelo Senhor, que ainda assim não compreendem o tamanho do poder da palavra. Quando João, né, ele fala assim, olha, a vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você olhar, né, essa palavra, você já vai encontrar, né, a mensagem dos evangelhos, porque, né, a Bíblia diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ou seja, sem ele não há vida. Sem Jesus não há vida. Não adianta as pessoas perseguirem e acreditarem que vão viver eternamente sem Jesus, porque isso é impossível. Não adianta você imaginar que sem Jesus, né, ou sem você entregar a sua vida a Jesus, ou sem você viver Jesus, você vai conseguir viver a vida, porque a vida está em Jesus, e nós, né, dependemos de Jesus para vivermos a nossa vida, porque a vida
está em Jesus e pertence a Jesus. E se você olhar as palavras de João, você vai compreender, né, quando ele diz assim: a luz resplandece sobre as trevas. E aí talvez você, consiga diagnosticar o porquê que Jesus teve que descer à terra como homem, sendo, o poderoso que ele sempre foi, sendo ali, Deus como ele sempre foi. Talvez você já comece a entender os motivos pelos quais existe uma degradação terrível na humanidade. E por que a humanidade não conhece Jesus? E por que a humanidade não conhece Deus, embora ele tenha descido do mundo para se manifestar ao mundo? Talvez você comece a compreender e a entender e talvez acreditar e talvez a lembrar, que as trevas, elas existem e elas dominaram o universo, ao ponto de fazer as pessoas se esquecerem do seu Criador e não acreditarem na obra da criação. Existe uma força espiritual que deteriorou a humanidade desde o princípio também, que é Satanás, que é aquele que tenta a todo momento e a todo instante desfazer aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas e para a sua vida. E essa é uma obra terrível, irmãos, e se você olhar a degradação espiritual da humanidade, você vai compreender que é uma obra das trevas, mas que Jesus consome as trevas. Jesus, como luz, ele vem para desfazer todas as obras do diabo e para destruir todas as obras que Satanás estabeleceu neste universo. Nada pode contra o Senhor. Ainda que Jesus ele tenha sofrido, amargurado, tenha sido desprezado na terra e ainda seja desprezado pela humanidade, ninguém poderá prevalecer contra o Senhor Jesus. Ninguém prevalecerá contra Deus e jamais prevalecerá contra o Senhor, porque simplesmente o Senhor pode destruir todas as coisas que Ele mesmo criou. O Senhor pode destruir todas as coisas que Ele criou. Se Ele quisesse destruir o universo inteiro, Ele destruiria com o poder da sua palavra também. E a própria palavra de Deus diz que Deus conhece cada uma das estrelas pelo seu nome e que Ele chama cada uma delas e nenhuma ousa recusar o seu chamado. Tal é a autoridade de Jesus, tal é a autoridade de Deus, tal é a autoridade, que Deus tem sobre a terra, sobre o universo todo que nós conhecemos. E o homem busca o final do mundo, e o homem busca o final do universo, e ainda ele não conseguiu encontrar o final do universo, E o homem jamais vai conseguir encontrar o final do universo, porque foi uma obra chamada de firmamento, ou seja, não existe fim para a obra que Deus fez. O homem pode buscar, pode criar outro telescópio, e outro telescópio, e outro telescópio, e vai encontrar mais a glória de Deus da criação. E vai enxergar mais a glória de Deus da criação, e jamais encontrará o fim, porque Deus estabeleceu que fosse feito desta forma, que fosse feito assim para as nossas vidas. E olha, irmãos, como Deus trabalha, Então nós vimos aqui que Deus criou todas as coisas, o homem rejeitou, que Deus, criou o homem para ser ali, a criação semelhante a ele em tudo, em caráter, em tudo, e o homem foi pervertido, se perdeu, foi expulso da presença do Senhor, e as trevas dominaram o coração do homem, e o homem se tornou trevas. O homem se tornou trevas, e aí Jesus veio ao mundo, para falar a respeito de Deus.
para falar a respeito da necessidade do homem se voltar para Deus, do homem olhar para Deus, encontrar o seu Criador e viver uma vida como o seu Criador planejou, como o seu Criador deseja. E aí, irmãos, você vai encontrar aqui João falando a respeito de outro João, que é João Batista, quando ele falou assim: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E Deus, irmãos, Deus ele preparou homens para anunciar a verdade, para proclamar a verdade e anunciar a verdade a respeito de Jesus e falar a respeito de Jesus. Falar a respeito da luz, falar a respeito do amor, da justiça, falar a respeito, do seu Criador, ensinar as verdades de Deus que já foram deixadas pelo Senhor. O João Batista, quando veio, já existia o Velho Testamento escrito em papiros, em pergaminhos, E João Batista vinha anunciar, a mensagem de Deus de uma forma diferente, dizendo que viria sim o restaurador, que viria sim aquele que ligaria novamente o povo a Deus, e era o próprio Deus. Ele anunciava a luz e ele falava a respeito da luz. E João Batista sabia claramente disso, de quem que ele estava falando e de como essa obra restauradora aconteceria na humanidade. Então, se nós olharmos para Jesus, é impossível nós não adorarmos a Jesus. Se você olhar a Deus como Ele é impossível você não adorar a Deus. É impossível, irmãos. É impossível. Então, eu vou dizer para você assim: se você é uma pessoa que não tem o costume de adorar a Deus, você não conhece Deus. Você não conhece Deus porque nós adoramos a Deus, porque nós sentimos a necessidade de exaltar tudo isso que nós falamos aqui, ainda falamos pouco. Nós sentimos a necessidade de exaltar aquele que fez todas as coisas e aquele que tem poder sobre todas as coisas. É uma necessidade, deveria ser uma necessidade de todo cristão, deveria ser uma necessidade de todo homem que conhece a Deus e conhece a Jesus, simplesmente porque nós conhecemos. E simplesmente porque nós necessitamos, porque nós somos infinitamente inferiores, porque nós somos infinitamente dependentes, porque nós somos infinitamente, sabe, irmãos, nada em relação àquilo que Jesus sempre foi. E ainda assim, em nós, sendo nada, ainda assim Ele resolveu dar tudo pelas nossas vidas. Ele resolveu dar tudo para que nós pudéssemos viver a vida que Ele planejou para o homem, que Ele planejou, para as nossas vidas. E talvez você veja, os cultos são realizados aqui na igreja, e talvez você tenha percebido já da necessidade que eu sinto em transformar o culto numa adoração a Deus, porque simplesmente se nós não fizermos isso, nós não estamos reconhecendo Deus. Existe uma grande necessidade, irmãos, de nós transformarmos as nossas vidas. Existe uma grande necessidade de você ser uma pessoa que sente as necessidades que Deus deseja que você sinta. Quando Deus fala quando o salmista fala que ele tem sede de Deus, que ele tem
fome de Deus. Isso não é uma palavra bonita, uma força de expressão bonita, mas isso é um sentimento. E é um sentimento deixado pelo próprio Deus para que nós aprendêssemos e para que nós buscássemos para sermos iguais, para sermos pessoas semelhantes, para que nós possamos invocar ao Senhor e encontrar o Senhor, simplesmente porque nós estamos na presença dEle, porque nós somos adoradores. Adoradores de Deus. Aí talvez você fale assim, mas, as palavras às vezes elas são tão assim, as palavras elas são tão ritualísticas, A igreja, ela se transformou muito em rituais, então as pessoas falam aleluia, falam as pazes do Senhor e falam outras palavras assim tão comuns e as pessoas nem sabem o que estão falando e levantam as mãos para exaltar a Deus e aí talvez estejam levantando as mãos, exaltando a Deus e pensando em outras coisas, quando na verdade nós deveríamos separar esses momentos para expressarmos verdadeiramente aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. E olha, irmãos, eu vou falar para você assim, que se nós não exercitarmos aquilo que Deus deseja, nós nunca vamos encontrar Deus, irmão. Você nunca vai encontrar Deus. Você vai sempre se sentir órfão. Você vai ser um crente, como muitos crentes são hoje, Crentes sem Deus, crentes que acreditam, em um pedacinho que não é suficiente para ter Deus como participante da sua vida. Se você não fizer aquilo que a Bíblia diz, se você não entender aquilo que a Bíblia diz e procurar transformar a sua vida para você ser igual àquilo que a Bíblia diz que você tem que ser, você nunca vai encontrar Deus. Você está me ouvindo bem? Você nunca vai encontrar Deus. Se você não for um adorador, você não vai encontrar Deus, porque Jesus falou que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, Então você não vai conseguir encontrar. Se você buscar a Deus e não buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, você não vai encontrar Deus. Não adianta. Deus vai ouvir você, mas você não vai se encontrar com Ele. E nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ser pessoas que fazem como Deus manda, que fazem como Deus quer, que fazem como Deus deseja, irmãos. Deus não quer um povo superficial, Deus quer um povo que vive ao lado dEle. Deus quer um povo que o conhece. Que o conhece, porque João disse, Ele veio, mas eles não o conheceram. Sabe, irmãos? E a nossa qualidade espiritual, ela vai ditar aquilo que nós somos, a comunhão que nós temos com Deus. Sabe, irmãos? E olha, eu vou dizer para você assim algumas experiências que eu já vivi com pessoas, obviamente minhas com Deus, mas com pessoas. E um dos grandes problemas que o povo cristão enfrenta hoje é viver pelas suas emoções. Então, a pessoa, ela fica nervosa, ela fala bobagem. A pessoa, ela fica nervosa, ela amaldiçoa, ela pragueja, A pessoa, ela fica nervosa e ela blasfema contra Deus sem perceber que está blasfemando, Tipo assim, esses dias aí eu ouvi, eu estou sofrendo tanto que eu estou pedindo a Deus para tirar a minha vida. Isso é uma grande blasfêmia, irmãos.
Uma grande blasfêmia, ainda que o sofrimento seja enorme. A vida é dom de Deus e pertence a Deus, e você tem que agradecer por você ter a vida. Ainda que você esteja a ponto de desistir, é uma blasfêmia. Entristece o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus. E aí você vai falar assim, mas pastor, é uma reação natural. Não é natural, porque o ser humano tem que controlar suas emoções. Da sua boca nunca pode sair uma palavra de maldição, mesmo você nervoso. Da sua boca nunca pode sair uma palavra, né, que seja blasfêmia contra Deus, mesmo você estando nervoso. Né? Como é que vai ser quando você se encontrar com Jesus nervoso? Né? Sabe, irmãos? Então nós devemos tratar as nossas vidas ao ponto da gente entender que as nossas palavras, elas devem honrar Deus, ainda assim que nós estejamos nervosos. Ainda assim que nós estejamos passando aflições, e ainda assim que nós desejemos avançar no pescoço de alguém. Nós não podemos pecar contra Deus. Nós não podemos pecar contra Deus. Nós não podemos pecar contra o Senhor. Porque quando nós pecamos, irmãos amados, Deus vai exigir de nós o arrependimento, e Satanás, ele pega as palavras e muitas vezes age ainda assim, mesmo depois do arrependimento. Então que você, sabe, irmão, que você esteja lutando contra si mesmo, que você esteja desejoso de fazer como Deus deseja que você seja, que você lute por isso, ainda que você não seja hoje, ainda que você fale hoje, pastor, eu não sou um verdadeiro adorador, pastor, eu não amo a Deus, né? Eu não amo a Deus, porque pode ser que você esteja vivendo uma situação dessa, mas você tem que lutar para que você chegue, né, no nível que Deus deseja. Se você não ama a Deus, vai ser possível, porque Deus vai fazer tanto na sua vida, Deus vai te envolver tanto com seu Espírito Santo, que você vai conseguir dizer que você ama a Deus, não por palavras, mas por sentimento verdadeiro. Ser um adorador, dizer, Senhor, Tu és tudo na minha vida, que não é da boca para fora, que Deus olha para você e fala, você está mentindo. Que você fala, oh Deus, eu te desejo tanto, e Deus olha para você e fala, você está mentindo, isso é mentira. Sabe? Porque Deus não está interessado nas palavras, Deus está interessado na verdade das palavras. É diferente das palavras, a verdade das palavras, para que nós possamos ser pessoas que verdadeiramente conhecem a luz e vivem a vida de Deus. Porque esse foi o objetivo de Deus, quando enviou Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, irmãos, sabe, trabalhe a sua vida. Irmãos, não aceite a superficialidade. Antes, quando você orar a Deus, que eu sei que você ora a Deus, você fala para Deus, Senhor, eu quero sim. Senhor, eu quero sim. Eu quero ser como Tu desejas que eu seja. Eu quero, e eu vou mudar. Senhor, eu não te amo ainda, eu não consigo dizer que eu te amo, mas eu quero dizer que eu te amo. Senhor, eu não consigo, sabe, ler a Tua palavra, me dá preguiça de ler a Tua palavra, que você diga para o Senhor, Senhor, eu preciso ler a Tua palavra, então eu vou ler a Tua palavra. Eu vou me esforçar para ler a Tua palavra.
Sabe, irmãos, quando você começa a declarar coisas para Deus, fica mais fácil porque deveriam se tornar compromissos. Deveriam se tornar compromissos seus. Né? Quando eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer algo, eu falo para Deus, Senhor, eu vou fazer para ti. Aí, nossa, aí eu fico, né? Aí eu fico preocupado, aí eu tenho que fazer. Aí já não é algo, né? Já não é algo que é só meu, é algo entre mim e Deus. E aí o que acontece? As coisas acabam acontecendo. Às vezes as coisas acabam acontecendo simplesmente por conta da necessidade de nós fazermos. Esses dias eu estava, ontem eu estava falando com Deus e eu falava para Deus, Senhor, sabe? Senhor, eu acho que o que eu tenho podido fazer para ti, eu tenho feito, eu falei para Deus, né? Os compromissos que eu assumi contigo, eu tenho cumprido. Eu falei para Deus. E, sabe, porque as lutas, elas são tão grandes, irmãos. Elas são tão grandes que você, às vezes olha para Deus e acha que Deus não está atento. Mas quando eu comecei a pensar, eu falei, mas puxa vida, mas eu tenho sido uma pessoa que tem feito tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sinto isso, que eu tenho feito tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e eu falei isso para Deus, Senhor, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro, tenho me esforçado nisso, me esforçado naquilo. E veio um bálsamo, irmãos. E veio um bálsamo porque, sabe, eu senti assim, né? Eu senti, como é que eu vou dizer? Não tem como eu dizer exatamente como eu me senti, mas eu senti assim que Deus estava, sabe, que foi Deus que motivou eu a me lembrar de tudo aquilo que eu tenho feito. E que Ele está atento. E que Ele está atento, tanto nas boas obras como nas más obras. Que Ele está atento, tanto à dedicação como ao desleixo. Que Ele está atento, né? Quando as coisas são feitas com amor, ou quando as coisas são feitas de qualquer jeito. Que Ele está atento, ainda que pareça que não, Deus está atento. E vendo todas as coisas como verdadeiramente elas são. E como, né, elas são. E às vezes o homem olha para Deus e só começa a falar, né? Ah, Senhor, eu sei que eu tenho falhado nisso, eu sei que eu tenho falhado naquilo, eu sei que eu tenho errado aqui, eu sei que eu tenho errado ali. Isso está completamente errado, irmãos, porque, sabe, ainda que as coisas sejam difíceis, a gente tem que ter a tranquilidade de dizer, Senhor, eu estou fazendo. Ainda que o mundo diga não, né? Você está dizendo para Deus, não, Senhor, eu estou fazendo. Tu tens falado, eu estou fazendo. Tu tens falado, eu estou fazendo. Tu tens falado, eu estou me esforçando. Tu tens falado, né? Porque a igreja que começa com, né, eu sei que eu tenho falhado, não é um grande, né, não é um bom diagnóstico, né? Não que a gente não erre, irmãos, muito pelo contrário. Se não fosse Deus, né, a misericórdia de Deus, né, não existiríamos mais, mas nós temos que ter a tranquilidade de poder dizer, olha, Senhor, eu estou fazendo. Vou dizer de novo para você, ainda que pareça que nada está acontecendo,
Você tem que fazer. E você tem que fazer. Ainda que você ache que, né, não adiantou nada você fazer. Você tem que continuar fazendo. Você tem que continuar fazendo. Porque as grandes e belas coisas de Deus sempre serão reconhecidas pelas nossas vidas. Esses dias eu estava, eu vou terminar para nós orarmos, né, irmãos? Mas esses dias eu estava falando com a minha irmã nos Estados Unidos, né? E como eu tenho falado para os irmãos, eu escrevo a palavra pastoral, depois eu traduzo para o inglês, mando para ela revisa, e devolve. E eu falei para ela, são 100 e poucas palavras em inglês já, né, no site da igreja. E eu falei para ela, você acredita que quase 35 mil pessoas já leram as palavras pastorais em inglês? 100 e poucas, né? 35 mil. Ela falou, não é possível. Eu falei, é. Aí ela falou, mas quem está lendo? Como é que ele sabe? Como é que aparece? Eu falei assim, olha, a gente faz o site, põe na internet e Deus cuida do resto. E Deus cuida do resto, né? E é algo assim interessante, porque eu olhava assim e falava, Senhor, será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que, né, vai ter algum efeito isso para alguém? Será que... né? E eu penso que sim. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a dedicação, valeu a pena, sabe, a gente tentar fazer a coisa de forma tão correta, sabe, de traduzir ainda assim, mandar para ser revisado, para que seja perfeita, né, entre aspas, né? Essa é uma preocupação que nós devemos ter. Fazer as coisas são de Deus sempre muito bem feitas, porque simplesmente é para Deus. Se você faz de qualquer jeito, Deus vai te chamar de Caim. O Caim. Se você faz de qualquer jeito, Deus vai rejeitar aquilo que você está fazendo. Então que você nesta manhã, sabe, procure olhar tudo aquilo que foi falado aqui. E procure, sabe, irmãos, a tratar na sua vida. Trate a sua vida. Domine a sua vida. Doutrine a sua vida. Faça segundo a palavra, não segundo o seu coração. Não se deixe dominar pelas suas emoções, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Deixe-se envolver pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra. A palavra falou, é poder de Deus. Então você tem que doutrinar a sua vida para atingir aquilo que Deus falou. E olha, irmãos, não estou falando de rituais, vou falar de novo. Não são rituais. Não existem rituais, não existem fórmulas. Cada indivíduo é tratado de forma particular por Deus. Todos nós somos cobrados pela mesma coisa, mas cada indivíduo é tratado de forma particular para Deus. Não tem fórmula. Se você tentar colocar Deus num quadrado, numa caixinha, você vai se frustrar, porque Deus não está limitado, né, a 4 cantos, ou sei lá, a 8 cantos, né? Deus não está limitado a isso. Deus te conhece e te trata de forma particular, embora todos nós sejamos cobrados pelas mesmas coisas pelo Senhor, né? E na amplitude da palavra, nós falamos tantas coisas aqui hoje da amplitude da palavra. E tem uma palavra, irmãos, sabe, que você deve buscar de forma intensa, porque tem palavras de Deus que anulam a bênção. Tem palavras de Deus que anulam a comunhão. Tem palavras de Deus que anulam a presença dEle, né? E a palavra de Deus diz que sem santificação
ninguém verá a Deus. Se você não se separar verdadeiramente para o Senhor, você nunca atingirá o coração de Deus e você jamais terá comunhão com Deus. E nós necessitamos de ter comunhão com Deus. Jamais. Então que você hoje, trabalhe a sua vida e tire da sua vida tudo aquilo que impede com que Deus tenha comunhão contigo e que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que você tenha sede de Deus mesmo, né? E que você faça tudo com grande dedicação ao Senhor, sempre bem feito, para a glória de Deus. Fique de pé, vamos orar. Chegou a hora de nós falarmos com Deus. Chegou a hora de você falar com Deus. Chegou a hora de você apresentar diante de Deus a sua causa. Chegou a hora de você apresentar diante de Deus a sua vida espiritual. Sabe, irmãos, Deus deixou tantas palavras que direcionam o nosso caráter. Sabe, nós falamos do sacrifício de Caim. É um grande exemplo nos primórdios, bem nos primórdios da humanidade. Deus deixando claro aquilo que Ele deseja, que agrada a Ele, aquilo que entristece a Ele. Sabe, irmãos, vamos ser pessoas sérias, sabe? Sérias espiritualmente. Vamos nos comprometer com Deus. Vamos nos comprometer com o Senhor. Se comprometa com Deus. Fale: Senhor, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer aquilo. Fale com Deus. Fale com Deus e fale: eu vou fazer sim, Senhor. Esse é o teu desejo, eu vou fazer sim, Senhor. Sabe? Eu não estou falando de atitudes que você deva fazer para fulano, beltrano, ciclano. Estou falando de atitudes em relação a Deus. Atitudes em relação a Deus. Para que Deus possa se alegrar com a tua vida. Em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que tudo pode, meu Senhor. O Senhor pode sim, Senhor da glória, responder, Senhor, para a tua igreja. O Senhor sim pode responder, Senhor, para este povo, Senhor. Agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, com óleo novo, Senhor, de toda a terra, com uma esperança nova, com um direcionamento novo. Tu pode sim, Senhor da glória, romper as cadeias, quebrar os grilhões, Senhor, que prendem, tirar a frieza do coração e da alma, Senhor. Tu pode sim, Senhor da glória, Pai, ministrar o teu poder sobrenatural sobre cada vida, Senhor, que está neste lugar, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor da glória. Então, Senhor, eu sei que os teus ouvidos estão atentos, Senhor. Eu sei, meu Senhor, que a tua graça se manifestará em cada vida. Usa cada vida, Senhor. Usa, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, exaltado e rei glorificado, Pai, as vidas que aqui estão, meu Senhor, para, Senhor da glória, inundarem este mundo com a tua luz. Tu, Senhor, usaste João Batista, Senhor. Usa este povo também para anunciar a tua vinda, Senhor, para anunciar as tuas coisas maravilhosas, Senhor.
Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Tu és Deus para responder, Senhor, da glória aos anseios e as dúvidas do seu povo, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, de toda a terra, Pai. Eu oro em nome de Jesus para abençoar este povo, para abençoar a tua igreja mais uma vez, meu Senhor, para abençoar cada vida que aqui está, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus.